Hoje a gente está com uma convidada extremamente especial. Ela não domina só a área da física, como estamos acostumados às vezes a ver aqui no podcast. Ela também domina a área das letras, tá? E é por isso que, para começar esse episódio, eu trouxe duas frases diferentes. Uma pessoa importante na ciência e uma pessoa importante na literatura. Bom, a primeira frase será da nossa querida Marie Curie. Nada na vida deve ser temido, apenas compreendido. Agora é hora de compreender mais para que possamos temer menos. Ou seja, né, o conhecimento é infinito e com certeza não devemos ter medo dele. E, claro, da parte das letras, eu trouxe uma que eu particularmente vou dizer que adoro, Clarice Lispector. Bom, a frase da Clarice seria: a liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. E isso vai casar perfeitamente, porque também vamos falar da representatividade das mulheres nesse episódio. Então é ela, mestre não apenas na física, não apenas nas letras, mas uma mulher que está representando as duas áreas aqui, Marcele. Seja muito bem-vinda, Marcele, ao Café com Física. Ai, obrigada, é um prazer. Gostaria de agradecer desde já o convite. Fiquei muito feliz. Falar de mulher, falar de física, falar de ciência é sempre muito gratificante, né? Pô, Marcele, se apresente um pouquinho pra gente, falei seu nome completo, de onde você vem, onde você está trabalhando atualmente, como é que tá suas formações. Meu nome completo é Marcele Tácita de Oliveira. Eu sou mineira, moro no Ceará, acho que vai fazer 17 anos. Vim para cá por causa dos meus filhos, né? E morava em São Paulo, e lá era muito frio, e o Leonardo nasceu de 8 meses, então o médico propôs que a gente viesse para um lugar mais quente, para que ele tivesse mais chance, né, uma vida mais saudável. A gente resolveu vir para o Ceará e fiquei por aqui. Minha primeira formação foi na Unip, Universidade Paulista. Eu fiz letras, português e inglês. Aí, chegando no Ceará, eu fui me dedicando à área de ciências. Na época, tinha ganhado a minha segunda filha, estava no processo bem bravo de depressão pós-parto, e aí a educação sempre me salva muito. E aí eu pensei, eu preciso de fazer alguma coisa, eu preciso voltar a estudar, porque senão não vai dar certo. E aí, do lado da minha casa, eles construíram o Instituto Federal do Ceará, que tinha um curso de física. Eu resolvi me aventurar na física, nunca fui apaixonada de primeiro momento pela física, mas gostei do desafio, né? E aí fui para o curso, continuei. No primeiro momento era só mesmo para voltar a estudar, né? Sair de casa, mas fui me apaixonando e terminei o curso, fiz uma especialização na UES de ensino de literatura e português. Aí passei no mestrado pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Fiz mestrado em educação, queria uma área que falasse, conversasse tanto com a área das letras quanto da área da física. A gente sabe que esse processo de concurso, a gente precisa de alguma coisa nessa área, né? E aí dei aula durante um bom tempo no IFCE de Cedro, e aí depois me aventurei. Só um minutinho. Não, tranquilo. Me aventurei. Só um minuto aqui, gente, que eu acho. Me aventurei na área da linguística. Quis voltar, colocar o pezinho de novo na linguística. Mas sempre escolhendo falar da mulher na ciência, né? Então, no meu primeiro trabalho de TCC, eu falei sobre a importância trabalho da Unip primeiro, né, de letras. Eu falava da importância da música no ensino. E aí, no Então, TCC de você não física, trabalhou apenas... Desculpe te interromper, mas é porque eu achei muito curioso isso. Você não trabalhou apenas com a importância da linguagem, você também já apoiou a importância também da arte, da música, movida nisso no ensino. Sim, eu sempre trabalhei com a questão do ensino. Então, meu primeiro TCC foi sobre a música e o ensino de inglês. E aí, quando eu passo para a física, eu falo sobre a importância de ensino, a importância de se dedicar, né, o ensino-aprendizagem de crianças deficientes na física, no laboratório, da construção de material para esse público, né? E aí, na especialização, eu vou falar sobre o feminismo e Clarice Lispector na obra A Hora da Estrela. Perfeito, A Hora Aí, da Estrela. Perfeito. sim, ela é uma diva, né? No mestrado em educação, eu faço uma cartografia
sobre o processo de formação de mulheres na física. Então, eu acompanho uma aluna na física, ela não sabia que ia ser acompanhada por mim, então eu faço na cartografia, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a cartografia é um acompanhamento de fluxos, né? Tanto fluxos bons que a gente tem, quanto fluxos ruins. Então, o que faz a gente permanecer? E aí eu fiz isso, acompanhei essa formação dela, minha dissertação é toda sobre ela, tanto que a minha filha chama Maria e a gente tinha que dar um nome para ela fictício, para que ela não fosse reconhecida, né? E aí cada trecho da minha dissertação, ao invés de ter introdução, metodologia, eu coloco os versos da música Maria Maria de Milton Nascimento. E aí ao final eu entrego essa dissertação para ela e falo, olha, eu fiz esse trabalho em cima da sua formação, eu espero que você goste. E ela, meu Deus, ninguém nunca parou para falar da minha formação na ciência e na física, né? Porque a gente não imagina, a gente sabe que tem esse pezinho de desigualdade, né? A gente ainda não é, tem mudado muito, mas a gente ainda não é a maioria dentro dos cursos. Mas se a gente for parar para pensar, a gente não é a maioria dentro dos cursos, mas nas publicações nós somos as maiorias, né? Então, mesmo com todos os percalços, a gente continua. E aí, agora, no meu doutorado, eu vou fazer uma cartografia, eu vou pesquisar, eu vou analisar, uma análise do discurso, junto com a cartografia, dos agradecimentos das mães acadêmicas na área da ciência, quando elas pedem desculpa, por que elas pedem desculpa, por que é diferente do homem. Então, eu estou sempre no meio muito, assim, das mulheres das exatas, porque foi um ambiente que eu acho que eu menos fui aceita, eu tinha que me impor muito, muito cansativo isso, né? E graças a Deus a gente tem colegas que têm tentado mudar isso, mas me incomodava demais eu passar por 8 semestres e ninguém falar de uma mulher na física, me incomodava demais em metodologia, a gente não, história da física, ninguém falar de mulher, e quando você vai estudar, você vê que todas as maiores descobertas sempre tem uma por trás e nunca é falado, né? Exemplo disso é a mulher de Einstein, né? Que eu até hoje tenho os meus problemas com ele, que provavelmente na próxima encarnação a gente volte juntas a resolver. Porque é sempre isso, né? Essa questão de não falar, de não mostrar a representatividade das mulheres na física. Então, Esse na negócio da mulher do linguística, Einstein, isso então, a pessoa acontece realmente esquece, ao né? Total. Da mulher do Einstein, a pessoa esquece isso, completo. e ela foi ela que fazia os cálculos porque ele não tinha tempo e ele não Sim, tinha a mesma exatamente. o mesmo domínio que ela tinha, porque ela era da área da matemática e através dos cálculos dela ele conseguiu chegar, né, até onde ele chegou, porque quando eu conheço alguém que eu confio, que eu sei do trabalho, que eu sei do percurso e me diz que é possível chegar e que eu vejo isso na minha frente, com a pessoa conquistando, falando sobre, eu consigo acreditar mais. Não é uma coisa que me contaram, é uma coisa que eu estou vendo, entendeu? Então, eu acho que quanto mais a gente deixa essa sociedade, não só para as meninas, para os meninos também, né? Essa questão da igualdade, essa questão da importância da representatividade, a gente, de certa forma, está mudando a ciência. Porque os meus trabalhos, eles não querem falar que a mulher é mais importante que o homem, ou que a mulher por si só consegue fazer. Não, a gente quer uma igualdade no sentido de uma equidade, dos mesmos direitos, das mesmas Mostrar que é possibilidades, possível, nenhum né? mais isso, porque a gente estuda isso na física, né? Quando essas forças se unem, elas tendem a zero. Então não vai adiantar muita coisa todo mundo forçar para um canto só, né? Para um canto diferente. Agora, quando a gente consegue concentrar isso, o resultado é maior, é mais gratificante, Isso. né? Ele é mais sólido, né? Então, falar isso para as minhas alunas e ver a possibilidade delas serem inseridas nesse campo é muito bom, porque elas gostam, a gente gosta de ciências, né? Tem trabalhos, se a gente for pesquisar, por exemplo, a Patti Ciência, ela diz que as crianças, meninas no 8º ano, elas adoram ciência. Né? Elas veem a ciência quando você fala não só ciência física, ciência biológica, né? Elas olham a ciência com curiosidade, elas querem saber como funciona o corpo, elas querem saber como funciona o universo.
toda menina já sonhou em ser astronauta, né? Toda Eu menina já falo por sonhou mim em ser. mesma também. Então, a minha filha, ela tinha 4 anos. Mãe, eu quero ser astronauta. Meu filho tem que estudar só um pouquinho, né? Ai, mãe, eu vou para a Lua. Que não sei. Então, existe essa curiosidade. Aí, quando eu vejo esse processo dentro de casa. Quando elas passam para o nono ano, que a física se divide em física e biologia, e a física é muita matemática, elas perdem o encanto, né? E aí elas se bandeiam para o lado da biologia, e mesmo assim não conseguem ir muito a fundo, porque vai tendendo ao professor. E aí a gente tem um problema na formação do professor. Porque se esse professor que entra numa escola pública, municipal, ou entra numa escola particular, contratado, né? Ele é das ciências exatas lá, ele faz biologia, ele é contratado para dar aula de física, ele vai dar aula de física no modo muito de matemática, mas na biologia, com certeza, ele vai se dedicar mais porque é a área dele. Então, se ele entra da área da biologia, a área da física vai ficar com essa defasagem. E aí, essa representatividade, ela começa dando problema nesse aspecto, né, da formação dos professores. A gente já tem um curso que é muito difícil de terminar, são turmas Sim. que começam com 30 alunos e Às terminam vezes com 5. 48, termina só, às vezes só um se formando. A gente já normalizou, por exemplo, o cálculo 1 e o cálculo 2 ser o grande divisor da águas da física. Aí, se você passar pelo cálculo 1, tem o 2 e o 3. Ah, passou? Pois tem mecânica quântica. E aí, isso vai virando uma bola assim do vamos ver até onde você aguenta? E para de ser o que a física explica? Às vezes as minhas alunas me perguntam assim, tia, mas por que você faz letras e hoje eu leciono português na escola particular, né? Gramática, inclusive, que eu sou assim, às vezes eu fico indignada com a gramática, porque tem muita coisa que não é necessária. Mas elas falam assim, mas tipo, por que duas áreas diferentes? Porque a letras me ensina a ler a sociedade, a interpretar e tal, e a física me ensina a interpretar o mundo, o universo, o mundo que eu vivo, é o planeta que eu vivo. Então eu gosto dessa forma de interpretar o mundo. A física, ela me abriu os olhos para muita coisa, me deixou com dúvidas e mais coisas ainda, mas ela me ensinou a questionar. Hoje eu não sei de qualquer coisa, qualquer resposta, né? Ah, Marcele, deu essa equação. Mas meus professores me ensinavam que por trás dessa equação tinha alguma coisa para chegar nessa equação. Eu quero saber o porquê e como chegou nessa equação. Sim. Ah, mas isso não é válido. É válido, porque a gente ensina os nossos alunos a questionarem. Eu Não, é tenho ficado muito totalmente orgulhosa que válido, em Marco, totalmente. assim, em Marco a gente tem umas escolas profissionais e tem os professores de lá foram formados no IF, que eu fui formada. E aí eles começaram a incentivar os alunos a participar das Olimpíadas de Foguete. E aí eu fui olhar, teve até uma competição aqui em Fortaleza da Seara, né? O tanto de equipes de meninas que foram soltar foguete. Então, tipo, isso é chamar elas, isso é no ensino médio, que deixa a gente muito mais contente, né? Chamar Sim. elas para essa realidade que elas não sabiam que era possível participar. Meninas que competiram com os meninos e eles me contando que elas chegaram na turma, os meninos acharam que elas não fossem ganhar medalhas e elas ganharam medalhas e eles não. Não é a questão de não ter ganhado, os meninos não terem ganhado as medalhas, a Ele questão é já ter de visto que eu elas não posso seriam. e ainda passei por essa. E a visão deles, né? Porque como você falou, né? Não é só influenciar as mulheres, mas os meninos também, né? Eles já virem que era uma equipe só de garotos, já pensarem, elas não vão conseguir fazer, né? Isso também influencia muito. Você viu, soltou algumas notícias, não acho que não foi esse mês, mas mês passado teve várias notícias de mulheres nordestinas que estavam representando tanto a física quanto a matemática em Olimpíadas fora. Você chegou a ver essas notícias? E, cara, quando eu olhei assim, eu, caralho, Sim, olha só. sim, elas estão dominando, porque elas estão vendo sentido naquilo que elas. Eu acho que não é nem sentido, sabe? Eu acho que é assim. Sabe quando você fala, caramba, se ela consegue, eu vou. E eu sempre falo Sim. muito assim, né, para minha vida. O não você já tem, você vai trazer a humilhação agora. Pronto. Aí você se vê, né? De tipo assim, tudo bem, eu posso até não conseguir, E mas uma conseguiu, vai, por que que eu mas não posso também?
Você acha que eu consigo? Com certeza. Está tendo agora a Olimpíada Nacional da História, de História. E aí chega uma fase que eles têm que traduzir uma carta. E eu estava ajudando eles a traduzir essa carta, e essa carta é de Dom Pedro, para uma das mulheres, milhares de mulheres que ele tinha. E a carta muito poética, muito. E aí eu falei assim, gente, vocês viram como que tipo, nada muda, né? A relação do homem com a mulher, essa questão do poder. Ai, tia, mas essas palavras hoje têm um contexto tão diferente. Sim, porque naquela época era muito vívido o amor, né? Era quando você era apaixonado por alguém, por alguma coisa, você se dedicava 100% àquilo. Então era aquela paixão arrebatadora, que eles Aí, faziam Dom de Pedro, ele tudo. tinha paixão pra todo mundo, né? Ele conseguia ter paixão pra todos. E aí eles trazerem uma carta dessa, ninguém é besta, né? O pessoal lá do Sudeste, que é feito por Campinas, né? A UniHB. Eles não são bestas, eles sabem que as mulheres estão participando em sua maioria desses tipos de competição. Então, eles estão meio que não abrindo, eu acho que ainda não trabalhando com total equidade, mas estão vendo que vão precisar de pensar sobre isso. Então, em competições de foguete, já tem que ter um lugar reservado para as meninas trocarem de roupa, já estão pensando em banheiros melhores, né? Que a menina não vai, enfim, se abaixar em qualquer canto, né? Então, quando a gente muda, a gente não muda só a representatividade, a gente muda a estrutura do sistema. Então, a gente começa a pensar o seguinte, que o difícil de aceitar a mulher é que não vem só a mulher, vem toda uma estrutura que ela Que vai ter que ser movimenta. modificada, né? E é absurdo, E né? A vai gente pensar que não tem uma estrutura boa num banheiro, porque ninguém nunca pensou que uma mulher poderia estar ali. É absurdo. e as meninas, o corpo biológico menstruam, tem dor de cabeça, e precisa de pensar tudo nisso, é uma estrutura. Exatamente. Porque é muito mais cômodo, né? Eu, como homem, eu vou lá e tenho só o básico, dou conta de tudo, e aí quando entra um faz essa ruptura, e é isso que a gente vê desde Marie Curie, como você colocou, em que as frases que elas colocam, inclusive essa frase que ela colocou, são frases que ela disse para os próprios cientistas, que Sim. quando ela entra ali na ciência, ela faz uma ruptura. Marie Curie, em um dos escritos dela, ela fala que ela adorava ser mãe, né? E Sim! Pierre Nossa, tem um sempre filme. Você já assistiu Radioactive? Que é um filme dela. E tem, ela fala isso, ela não tem arrependimento nenhum de ser mãe. não se arrepende, ela adora ser mãe. Ela fala que isso é uma das faces dela, né? E Sim. o mais bonito e o mínimo que o Pierre fez foi apoiá-la. Ele Sim. nunca quis, assim, eu acho que os grandes cientistas, eu tenho eu gosto muito de falar de Pierre, porque ele nunca quis passar na frente dela. Eu acho que ele sempre deixava muito claro isso, né? As suas conquistas são suas e você deve comemorar, né? Eu não preciso de receber um Tinha uma prêmio parceria, né, entre eles. porque você. Então, existia isso. E ela fala, né, que muitas das coisas que ela fez, ela teve que ter essa ruptura dentro de laboratório, dentro de tudo. E eu achei ela de uma genialidade que ela sabia que todo mundo ia julgá-la. Então, tudo que ela podia fazer para diminuir esse julgamento por causa dos filhos, ela fazia. E uma das coisas que ela fazia era usar roupa preta. Porque como ela passava muito tempo no laboratório e não tinha tempo de lavar aquelas roupas, a roupa preta tampava ali a sujeira. Então, ela falava que era uma forma de não chamar atenção, mas quando na verdade era porque ela não tinha tempo de se dedicar a lavar aquelas roupas, então ela usava roupa preta, né? Então ela ia receber o prêmio com roupa preta, você sempre vê ela muito assim com os cabelos presos, porque ela não tinha tempo de se arrumar, né? E é isso, hoje em dia a gente vai ser, quando a gente se dedicar a uma pesquisa, a gente não tem tempo todo chance de se maquiar, às vezes coloca um coque, penteia o cabelo O e que der, vamos né, pra embora e vamos fazer e vai-se embora e é o que pode fazer e é isso. tempo que eu vou ficar acordando para fazer não sei quanto tempo de maquiagem. E é válido também, né? Sim. Professoras de física que andam de salto, que vão dar uma aula toda produzida, eu acho que é válido, mas eu acho que o principal é a representatividade. É essa aluna olhar para essa professora ou para a professora que anda de coque e falar assim:
eu posso ser o que eu quiser, eu posso um dia acordar com coque, eu posso um dia ir E toda montada na maquiada, tá maquiagem, bonita. Sim. eu vou ter o mesmo respeito, Porque, né? E a infelizmente, gente, né, a mulher, ela não pode mais. Porque, assim, infelizmente, a mulher, ela parece que ela tem que estar sempre muito bonita, né? Estar sempre muito bem, elegante e tudo, porque é isso que vai contar antes de você ver qualquer coisa que ela faça, né? E já os homens, tipo assim, a gente vê às vezes filmes, né, de cientistas malucos, a gente vê toda a vida que representa, não importa às vezes o físico dele, né? A genialidade dele é que conta. E da mulher, infelizmente, a gente tem essa barreira, né? Que a gente tem que estar, antes de ser boa em alguma coisa, a gente tem que estar bem apresentada. o pai da bomba atômica, eu esqueci o nome dele, não sei se você assistiu o filme dele, Eu né? Dentro do assisti filme dele, coloca uma o traição, Oppenheim. né? Isso, de uma mulher que se dedicou à vida por ele, e ele simplesmente, depois que ele conquista tudo, ele trai, e um dos grandes questionamentos que coloca dentro do filme, porque é isso também, a imagem é um discurso, né? Estava até discutindo isso com meus amigos hoje, a imagem é um discurso, um vídeo colocado é um discurso, e quando você coloca a mulher dele toda cansada, com olheiras, o mínimo de maquiagem, e a amante dele, um corpo belíssimo, todo no lugar, maquiada, perfumada, tipo assim, tipo, não, eu tive que procurar porque infelizmente a minha de casa não tá dando conta. Então, infelizmente eu fui tentada, é o negócio do ser tentado, né? Nossa, que tem, né? O que não tem em E casa aí tem que é procurar na sempre rua. isso, e colocam na nossa. Isso, e às vezes, né, a mulher não tem tempo. Você chega em casa, por exemplo, é disso também que a minha tese vai falar, essa culpa materna que a gente carrega de dar conta de tudo, né? Então não tem como eu ser uma cientista com um colega meu que é pai, porque eu sei que em casa ele tem um apoio, né? Ah, mas mesmo que ele seja separado, a mulher dele com certeza está com os filhos. Ah, mas e se a mulher dele faleceu, com certeza um avô, uma avó vai ajudar a cuidar dos filhos. Quando não, se a mulher fica viúva e ela é cientista, ela vai ter que Ela que lidar com se vire aquilo com porque o tudo. filho é seu e você que. Sim. Isso agora o homem não. O homem não sabe, ele não foi criado para isso, ele não está acostumado com isso. E essa questão da feminilidade, do feminino para a gente, dessa performance toda, foi colocado para a gente e naturalizado no sentido de que aí entra até a frase de Simone de Beauvoir que ela fala, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Torna-se mulher, E o sim. torna-se mulher é muito mais complicado do que o se nasce mulher. Porque, por exemplo, minha filha hoje ela entende que ela pode. Eu passo segunda, terça no doutorado. Chego em casa quarta-feira, quinta e sexta eu trabalho, volto para casa sábado e domingo. Então, nesse meio tempo, a guarda compartilhada, ela fica com o pai dela. E aí, às vezes, os colegas falam assim: sua mãe não fica em casa? Quem faz o almoço? O que que você come? Né? Não, meu pai faz, e quando ela tá em casa, ela faz, e para ela é super normal, é super natural. Porque ela viu como que é a minha logística. Para ela, eu acho que ela não percebeu outras realidades. Para ela, essa realidade é muito simples. A mãe dela estuda, faz doutorado e acabou, né? E, e ela está se tornando uma mulher, né? Hoje ela está com 13 anos, que ela é desse jeito. Outro dia ela estava com um paquera lá em casa, e aí o paquera dela pegou e falou assim. Não, a amiga dela pegou e falou assim: Yasmin, você leva o dinheiro do Nossa, sorvete, muito bom que quando ela vê isso aqui, porque ela pra vê a gente. mãe dela falando a situação, expondo tudo. Perfeito. Ela com ódio. Ela disse assim: Yasmin, você leva o dinheiro do sorvete pra gente não ter que pedir pra esses machos escrotos. Aí, Yasmin, Muito você bom, acha? A diva! minha mãe A minha mãe trabalha, faz doutorado para ela me dar o que eu quero. Eu não vou depender deles para nada. Exatamente. Eu trabalho, tenho vários empregos para dar o que você precisa. Você não depende de ninguém. Então, para ela, isso é muito natural. Para ela é natural ela colocar a opinião dela, ela falar, porque ela sabe que eu não vou julgar. Então, ela me vê muito como uma amiga, né? Uma pessoa que ela pode contar. O Leonardo, por exemplo, meu filho, ele já é um pouco mais reservado e eu até brinco com eles, que a Yasmin quer fazer medicina, né?
E o Leonardo, ele quer fazer ciência da computação. E outro dia ele brincando não, que eu não sei se foi brincadeira, mas eu tô levando em conta que é brincadeira. Ele disse assim, mãe, eu acho que eu olhei um quadro dele, naqueles quadros brancos, assim, cheio de equação de física. Ah, você está estudando essas equações, tem coisa aqui que eu estudei na graduação. Aí ele, mãe, deixa eu ver a ementa escolar, né? Tipo, a grade escolar do IF. Eu fui dele, nossa, mãe, conteúdos muito puxados, eu aprendi outro dia limite. Mas você aprendeu Oxe, limite no já IF? aprendendo limite. Eu pensei assim, limite? Ele, não, mãe, eu aprendi por curiosidade. Ah, Ele está no terceiro ano. Não entendendo onde você está querendo chegar com limite. Ciência da computação tem limite? Ele, não, mãe, porque como é que eu quero fazer física? Como é que é, Leonardo? Mãe, eu acho tão bonito. Aí eu não tô criando filho para fazer física. Acabou a representatividade ali. Eu não tô. Aí ele, não, mãe, porque eu acho muito interessante. Porque para eles veem a gente fazendo com essa paixão e dá essa curiosidade, né? E às vezes a gente faz as coisas assim tão imperceptíveis no dia a dia, tão automático, que a gente não percebe o quanto eles sugam, né? Então eu acho que nós, mulheres, professoras, futuras professoras, enfim, a gente tem muita responsabilidade no que a gente posta, no que a gente apoia, em como a sim. gente se posiciona politicamente, né? Eu trabalho em escolas particulares que a gente sabe que politicamente é muito dividido ali, né? E a gente tem que trabalhar com a questão de cada um pôr a sua opinião e vamos respeitar e seguir. Mas até isso é interessante a gente fazer, deixar com que eles falem, que às vezes eles falam coisas absurdas que a gente desmonta eles em argumentos, que eles falam, tia, mas eu não sabia disso. Sim, por isso que a gente Nossa, precisa de exatamente, ler, né? por isso que a Às gente precisa... vezes tem aqueles ditados, né, que o pessoal fala que, mas isso aqui não se debate em sala de aula, mas isso aqui não se discute. Mas às vezes, ali na sala de aula, vai ser o único momento em que ele vai ter para debater aquilo ali. Vai ser o único momento em que ele vai adquirir aquele conhecimento, como você falou, né? De falar, verdade, eu nem sabia disso, nunca pensei assim, não, tia. Vai ser o único momento, às E vezes. outra e você só aprende, Ana, pode pensar em toda a sua carreira acadêmica. Você só aprende, você aprende mais no professor que você confia mais. No professor que você olha para ele e ele não é um professor que a gente acredita que vive num conto de fato. Ele te mostra a realidade, dura e cruel, sabe? Eu tenho um aluno que a mãe dele quer muito que ele passe medicina. E o sonho dele é fazer história. Ele está no terceiro ano. E aí eu falei assim, por que você não faz história? Porque ela falou que não vai me ajudar. Se eu passar em história, ela não vai me ajudar, eu tenho que passar em medicina. Tia. Aí eu falei assim, por que você não faz na Universidade Federal? Aí, tia, eu vou viver do quê? Aí eu fui, mostrei para ele os direitos, mostrei para ele que ele tem direito à residência, mostrei para ele que ele tem direito a uma bolsa, mostrei para ele que ele tem ajuda financeira, Tem os mostrei para ele as RUs, né, possibilidades da também. carreira. Sim, mostrei a possibilidade da carreira, mostrei que se ele fizer um mestrado, ele tem uma bolsa de R$ 2.100, se ele fizer um doutorado, ele tem bolsa. Mostrei tantas possibilidades, cara, você vai fazer 18 anos, você tem que fazer o que você quer. Não adianta, tia, mas eu tenho direito a isso tudo, mesmo estando na escola particular, você não vai poder participar das cotas. Mas inteligente você é, você passou, ele passou em enfermagem pela UFC. No segundo ano, você passou. Então você pode passar em que você quiser. Só que acontece que o ódio que está se criando, né? E também leva um outro ponto. A educação, a reclamada educação, ela tem feito as pessoas olharem para nós, além desse problema de representatividade, como loucos mesmo. Caramba, um ensino desse, uma estrutura dessa, você ainda quer ser professora? E aí, isso me vem também, um dia eu estava conversando com uma mãe, ela falou assim, Marcelo, para quê? Você fazendo doutorado, podendo sossegar. Eu falei com ela brincando, né? Eu também pensei nisso, mas quando eu vi, eu já estava dentro. E para falar que eu voltar atrás e falar que eu desisti, isso não pode ter no meu currículo, fica até feio. E aí ela disse assim, pois é, nem vale a pena. Mas eu acho engraçado. O seu filho estuda dia e noite para entrar na mesma universidade que eu faço doutorado. Então, para que ele vai entrar lá?
Então, é muito mais fácil eu meter o pau na Universidade Federal, numa instituição pública, porque eu não tenho uma capacidade, eu tenho muito medo de não entrar, do que realmente assumir e falar, cara, eu preciso de me dedicar muito para chegar Preciso aí, estudar mais, né, né? pra Então, chegar é muito aí. mais isso. Ou então, diminuir a concorrência mesmo, que a gente sabe que a concorrência é pesada dentro de uma universidade federal, né? O doutorado, você tem aí 2 vagas por linhas, você se mata. Uma universidade federal aqui na UFC, os cursos de letras, todos os semestres são muito cheios. A minha orientadora diz que quando um aluno entra na licenciatura, ela tem certeza que ele entrou porque quis, porque pai nenhum obriga. Então tá todo mundo aqui porque Porque quer. quer, tá? Às vezes. Tranquila, eu tô muito tranquila. Todas as aulas ela falou, tô muito tranquila, que eu tô vendo aqui 50 alunos porque querem. Porque pai nenhum obrigou a estar aqui. E é isso, né? A licença. Então, são várias representatividades que uma vai, como é que eu posso Puxando dizer, a outra, né? causando. E outra coisa, e outra notícia, não sei se você viu, que foi maravilhosa. Os institutos federais, uma notícia que fala que os institutos federais são os que melhores preparam seus alunos para a licenciatura, por causa da nota que teve nas provas do ENAD, né? Aquele ENAD para professores. Tá me ouvindo? Tá Sim, dando sim, para ouvir? tô sim. Ana? Não tá me ouvindo? Tá. Então, isso é muito massa, saber que as instituições federais. Tô sim, tô sim. Então, isso é muito massa, saber que as instituições federais, elas estão preparando alunos para dar aula e, assim, De em verdade, um né? grande estilo mesmo, estima. E isso, a gente sair com currículo. E outra coisa, a gente fala assim, uma pessoa que sai com currículo do IFCE, que está escrito lá física, sabe que não fez brincando, porque o curso não faz questão de passar ninguém. Mesmo com Ah, essa não. Aqui, evasão de alunos, facilidade a gente sabe que ninguém não é a palavra quer. que tem. Nunca tivemos facilidade, né? Então, a gente deve muito aos institutos federais, né? E a gente precisa de colocar os meninos para pensarem nisso no sentido de esse lugar é de vocês também, né? Marcele, Então, isso aí que você falou é me isso, eu, lembrou. eu adoro falar sobre educação, porque pode falar. Não, que eu ia dizer pra você que isso me lembrou que às vezes os meus alunos eles perguntam assim, mas tia, por que a tia escolheu ser professora? Aí que eles falam, tia ganha bem? Aí eu fico, por salário não foi, amor. Por salário não foi, não foi. Né? Então, assim, tem alguns alunos que eles, por mais, assim, a gente também não pode cobrar que todas as turmas sejam 100% quietas o tempo todo, né, pra fazer as coisas, mas eles percebem E nem a gente o como é difícil, né? Eles percebem o como é difícil ser professor, eles percebem o como exige estar uma pessoa ali, né? Seja dando exatas, seja dando linguística, seja dando humanas, eles percebem o como é difícil estar ali na frente e ter esse papel, né? Esse papel de transmitir o conhecimento para eles. Eu adoro. Eles perguntam para mim assim, sim. por que a tia escolheu isso? Eu fico, que eu gosto de ensinar, né? Fazer o quê? Eu gosto de Eles falam ensinar. também, você é doutora, você deve ganhar tanto. Eu, meu amigo, eu ganho tanto, não tá chegando na minha conta, não, mas um dia ele ainda vai chegar, né? A gente vai brincando assim. E agora, assim, eu não fui criada nem pela minha mãe, nem pelo meu pai. Né? Eu fui uma criança muito. é, Hoje eu entendo que eu fui uma criança que sobreviveu. E a escola era o lugar que eu mais gostava. E eu sofria muito bullying, mas eu adorava estar na escola. Que era a hora que ninguém me colocava para cuidar de irmão, que eu não tinha obrigação nenhuma, era só ser estudante. E aí eu transferi isso muito para a educação, de eu não consigo não ser afetuosa, sabe? Eu sou aquela professora que eu tenho que eu pergunto se tá bem, eu olho, eu já sei se não tá bem, se tá acontecendo alguma coisa, eu me preocupo. E o que me machuca muito também, porque às vezes eles estão numa fase que eles não estão nem aí para você, igual o Pronto, filho nossa, eu ia mesmo. falar exatamente isso, eles E estão não nem aí. é, não. Mas hoje, por exemplo, que é o meu aniversário, se você pegar meu Instagram, é um monte de carinho, sabe? Tia, você vai repostar a foto comigo? Eu reposto tudo. Eu levo livro, eu brinco, eu levo pirulito. São coisas que às vezes eu nem eu faço tão assim no automático que eles.
Ah, às vezes é só aquele momento que eles receberam carinho naquele dia, sabe? Ou então, tia, por favor, me dá um abraço. Eu dou um abraço. E eu, tia, você pode. Outro dia um aluno falou assim comigo, tia, eu tô sozinha hoje porque a minha amiga faltou e ninguém aqui da turma gosta de mim. Aí aquelas coisas de segurança, né? Hoje eu vou comer sozinha. Depois você me espera no intervalo que eu vou tomar café com você. Eu vou na sala dos professores, pego café e vou tomar café com você. Ela, duvido. Eu, olha, se não. Aí eu peguei e sentei. Quando eu sentei com essa criatura para tomar o café, aí já rodeou de aluno. Quando ela foi ver, ela estava envolvida por todo mundo conversando com ela. Eu saí de fininha, eles nem perceberam e ela continuou lá no café dela. Então, às vezes é isso, é você mostrar as possibilidades. Ó, você é aceita, né? Não é, você não, isso que você está sentindo é só insegurança, vá. E não é que a gente trabalhe só por amor, né? Que a gente precisa de ser valorizado financeiramente, precisa de pensar na saúde mental dos professores, precisa de pensar na formação, no processo de formação desses professores que estão saindo da universidade, repensar o porquê que o nosso estágio não é remunerado, porque a gente é obrigado a trabalhar de graça, né, para conseguir essa formação. A gente precisa de repensar muita coisa, mas a gente não pode descontar isso nos nossos alunos, porque a gente vai estar jogando a última pá de areia e a gente não Sim. pode, sabe? Eu acredito que a gente não pode acabar logo com Tá tudo. A gente tem descontando que neles uma ir mudando o frustração sistema que não é culpa deles, né? que é nosso, que é nossa, que a gente sabe que quando a gente entra na área da educação, as expectativas são só nossas, né? A gente entra com muita vontade de mudar o mundo, chega na sala dos professores, essa vontade cai para 50%, mas a gente precisa de manter uma porcentagem, porque senão não vale a pena, E né? Marcele, até essa questão que você falou desse carinho e dessa dedicação, né? Que realmente, uma vez eu vi uma frase, mas não era de professor, eu acho que era mais assim, pessoas da área da saúde, né? Que elas falavam que não tem Uhum. como cuidar sem se afeiçoar. E isso também serve pra gente na educação, né? Não tem como a gente ensinar sem se afeiçoar. Não tem como. Mas também equilibra, né? A gente equilibra o ponto de querer transmitir isso e equilibra com um ponto de que nós não somos heróis também, né? Infelizmente, não é tudo que a gente Não, vai resolver, não é tudo que a gente vai conseguir. Vai ter aluno que a gente vai ter 500 estratégias diferentes para ensinar e não vai dar certo. A gente não vai conseguir. Depende também, né? De inúmeras realidades que esses alunos vivem. Às vezes a matéria que a gente dá é a que ele menos gosta mesmo. Nossa, a gente que é da física e da matemática sofre com isso o tempo todo. sim. E às vezes eu vou dar uma do gramática também, que sofre muito preconceito, né? E agora eles estão com o negócio assim, tia, isso daí é puro preconceito linguístico. Eu realmente, eu passo o dia fazendo a maior preconceituosa da área do português. Você fala, a gente fomos e eu que tenho preconceito linguístico. E aí eu falo com eles, olha, a minha obrigação enquanto professora, eu falo isso para os pais. A minha obrigação enquanto professora é ensinar vocês a fazer uma prova de vestibular, é ensinar vocês a utilizarem a gramática, é cobrar de vocês falarem corretamente para uma entrevista de emprego. Agora, a educação de caráter, de querer ser algo, de querer fazer algo, de querer aproveitar as oportunidades, isso daí é responsabilidade dos pais de vocês, sabe? Eu deixo isso bem, assim, delimitado para não recair também tudo sobre a gente, porque cai e a culpa vem, sabe? A culpa de eu não fui um bom professor, por isso que ele não entendeu. Porque até a própria gestão, a própria estrutura escolar coloca o professor muito nisso, né? É a gestão, supervisão e alunos contra o professor, né? Então, tudo ali que dá errado é o professor. Quando acerta, é porque o aluno é muito bom, mas quando erra, é o É, porque ele é professor, né? péssimo, né? E, Marcela, falando assim, a gente tá falando dos teus alunos, eu também queria saber, você notou muita diferença entre ensinar nessa área das letras e ensinar nessa área da física? Sim, principalmente o respeito. Porque quando você é professor de física, você tem o respeito ali da sua disciplina ser a mais difícil, de você ser um dos professores mais rígidos, de ser o professor que mais deixa de recuperação e reprova. Agora não pode reprovar assim, né? Mas de ser o professor que deixa mais de recuperação. E quando entra uma mulher que tenha um outro tipo de didática, de ser próxima do aluno, de conversar, de querer explicar a física, a metodologia, de querer explicar a história por trás, você está enrolando aula. Você não é tão boa, seus alunos passaram com 10 em física,
Como assim? O que foi que você Né? fez? Você tá dando essa nota para eles? Você está conseguindo explicar mesmo o conteúdo, né? Então, essa questão do respeito de aquela coisa assim, de que você costuma apanhar tanto que quando chegar outro que não te bate, você sente a falta. Tipo, tá acontecendo alguma coisa aqui que não tá, né, Pronto. não tá acontecendo. E meu filho, é pressão, né? Eu não sei se tu já passou por isso, mas eu já passei por uma situação de, por exemplo, eu dou aprofundamento em matemática numa escola. E aí eu já passei pela questão de, tipo, dar aulas de matemática, os alunos gostarem, da pessoa, às vezes não gostam muito da matemática em si, mas gostam da professora e ficam, tu tá mesmo passando o conteúdo pra eles? Porque eles gostam de ti, e eu fico, o que eu posso É, fazer? O que eu posso fazer? Na verdade, eu tenho que me aproveitar disso. Eu tenho que me aproveitar que alguns alunos gostam de mim pra ver se eles engajam em aprender alguma coisa, né? Parece que é mas errado, né? é o respeito. Eles acham que o respeito vem através de uma recuperação, um medo de ficar reprovado, né? Sim, Quando você. Eu sou muito assim, eu prefiro recuperar esse aluno durante o ano do que no final do ano eu ter que fazer um milagre com ele. Então, sim, recuperando com durante certeza. um ano, a gente vai acompanhando esse processo de aprendizado. E eu sei que os colegas da física, por exemplo, têm a fama muito mais de carrasco, né? De tipo, o professor de física é mais carrasco, eu tenho que prestar atenção nele. Na semana passada, uma aluna estava fazendo questões de física na minha aula de gramática. Ela disse assim: tia, porque a sua prova eu consigo fazer só assistindo a sua aula. A dele, não. A dele eu tenho que estudar, refazer as questões, fazer a lista e ainda vou tirar nota baixa. Aí eu vou levar isso como elogio. Então, vou até deixar você fazer as suas questões de física aí. Isso, um aluno tem que assistir a aula e tem que conseguir aplicar isso na prova. Se ele não está conseguindo Sim. também, tem alguma coisa errada. E nem não estou dizendo que é culpa do professor da didática, mas é culpa de como está sendo passado e como ele está absorvendo isso, né? E a metodologia que é ensinada pra gente ensinar, né? Porque parece que a gente cresce com aquela ideia de que matemática e física, assim, eu só tô dando o conteúdo se tá difícil, né? Parece que eu só tô indo bem se tá difícil. Se o aluno tá reclamando que tá difícil, então é porque eu tô dando o conteúdo certo. E não é pra ser assim. Mas Na é verdade, na ensino e graduação, a aprendizado não é gente pra ser doloroso. Pronto. tem. E aí tinha outras coisas que eu queria te perguntar também, além do que a gente estava discutindo, né, sobre essa dificuldade do ensino, da física, da matemática e tudo. E da letras também. Eu queria te perguntar assim, você disse pra gente que tinha uma ponte entre isso, né? Que você conseguia entender o mundo com a física e que a letras te fazia compreender também aquilo que estava sendo lido. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque tem alunos que a gente tem, você vê, né, que a gente tem uma dificuldade extrema quando é ensino matemática e da física de interpretação, de ler, né? A gente tem uma dificuldade imensa nisso. E aí a gente tem dois lados, né? A gente tem alunos que não querem ler, né? Então eles preferem às vezes os cálculos. E a gente tem alunos que quando vai para as questões que são contextualizadas, eles não conseguem entender nada. Mas é aquilo que a gente já havia até comentado, né? A física, ela chega no nono ano e ela vira matemática. Então, pede-se aquela questão de interpretação, né? De, às vezes, questões só conceituais. Então, se eu tenho ali uma questão conceitual que eu não tenho conta para fazer, como é que eu vou responder a conta da física? Como é que eu vou responder a física? Se a física, para mim, é uma matemática. Acaba que se usa. A física é os matemáticos odeiam quando a gente diz isso, né? Mas a matemática é um dos braços da física. Ela não é a física, né? Ela Sim, por si só, às vezes, ela consegue se explicar. Ela não precisa de matemática o tempo todo, é uma das possibilidades. Mas é isso. muito difícil para o aluno entender e para o meu colega de exatas entender que um dos braços da física é o português, é a interpretação. Porque se eu não Exatamente. conseguir interpretar o que a minha questão quer, o que o universo está dizendo para mim, pensar só nas contas, não vai dar, né? Eu preciso de entender qual é o processo de rotação. Eu faço um processo de rotação, eu não preciso necessariamente falar da matemática do processo. Eu posso explicar como ele acontece. Posso explicar que a Lua tem se distanciado da Terra por causa de determinadas coisas. Eu não preciso de tempo todo estar te explicando em forma de matemática por que isso está acontecendo. Até porque não dá para eu explicar pela matemática, tem que explicar pelo conceito físico do que está acontecendo.
E aí, a física também, pelo processo de que, aí a grande bola de neve, eu não tenho professores formados na área, os professores que entram para essa graduação, para essa licenciatura, eles, na maioria das vezes, passam para concursos públicos e institutos federais, eles não vão dar aula numa cidadezinha lá do interior do Ceará. Quem se propõe a dar aula nessa cidadezinha, às vezes, é um professor que não tem formação, que fez pedagogia e outra coisa. Então, para ele, humanamente, é melhor utilizar a matemática da física do que ter que explicar o conceito. Eu tinha um professor que ele passava 10 questões ele tinha 4 aulas num dia. Então, a prova dele, as 2 primeiras aulas eram questões conceituais. Você tinha que escrever 2 laudas sobre o conceito. Uma pergunta que ele fazia, você tinha que fazer sobre isso. E aí, ele deve ser até conhecido aí na FCE, porque ele faleceu, infelizmente, é o Henrique Camelo, ele era conhecidíssimo entre os institutos federais. E ele fazia isso, 2 questões conceituais que você tem que explicar. E aí, na outra prova, ele colocava as questões para a gente utilizar as equações. E ele nem gostava, ele falava que todo professor de física nunca deveria utilizar a palavra fórmula, que a fórmula é na matemática, é na química, em outras coisas. A gente utiliza equações, porque a gente tem uma interpretação para chegar naquela equação, né? Então, o grande problema está aí. E a gente, enquanto aluno também, da graduação, é muito mais fácil a gente fazer uma prova só chegando na equação e descobrindo o valor. Você explicar isso teoricamente é muito complicado. Uma professora que eu nunca esqueço do sexto, eu estava no 8º ano, acho que se eu não me engano, ela pediu para eu explicar o Big Bang para ela, que era a prova. E ela falou assim, você vai treinar e vai explicar o que é o Big Bang. E aí eu cheguei e não expliquei nada com nada. Ela falou assim, você vai treinar, você vai Você vai explicar para treinar alguém de que não. novo, vai me explicar de novo. Você vai explicar para alguém que não conhece nada sobre o Big Bang e ver se essa pessoa entende. Se ela entender, aí você volta aqui que você está preparada. E assim eu fiz com a minha prima, expliquei para ela umas 300 vezes que era o Big Bang. E aí cheguei para a professora e expliquei. Aí ela, agora você entendeu. É isso que a gente faz. Não adianta a gente saber para a gente tem que Tem que saber para repassar. explicar para o outro. Né? Então, existem vários problemas, enunciados, às vezes, muito complexos, ou não, enunciados muito jogados, só com as equações, que fazem um aluno entender que não é um conceito físico, é que é só uma equação. E pronto, vamos seguir, se você decorar essa equação, nós vamos embora. Pronto, eu já ia falar disso. Aí E chega graças a nesse Deus, ponto, né, de decorar, decorar, decorar. Aí quando, por exemplo, ele tenta cursar alguma faculdade, chega aqui, não só decorar não é o suficiente para fazer as provas, e aí tem que estudar conceitos de novo que não foram investigados o suficiente durante o ensino médio. e quais são as disciplinas que a gente deixa para fazer ou no final do curso ou no início do curso? As pedagógicas. Porque dentro da graduação da física, eu via isso, elas eram chamadas, na maioria das vezes, as disciplinas para aumentar o nosso IRA, né? Então, eram as disciplinas mais fáceis que a gente deixava para fazer e para dar uma tranquilizada, tipo, relaxar, para depois ir pegando as disciplinas pesadas e ela iria mantendo o nosso IRA. Quando não, se você não sabe o processo de uma didática, da metodologia da física, não fala de história de ensino da física, você não sabe física. Então, os físicos, que a gente às vezes, né, a gente nem pode ser chamado, a gente não tem nem um conselho, né, que fale por nós, de tão defasado que é o negócio, que você tem conselhos de vários cursos aí, né, educação física, e tem de biologia, mas a física mesmo não tem. A gente pode, quando a gente faz licenciatura, a gente é chamado de professor de física, mas você sabe que físico a gente não pode ser chamado, Sim. né? Então, tem toda uma estrutura aí por trás de desvalorização mesmo. Então, já tem esse rótulo do professor, já tem um rótulo de que a professora tem que chegar com cara, às vezes, muito masculinizada para impor respeito para os Sim, nossa, alunos, tem muito né? esse rótulo também. Sim. E, essa professora se acha muito, não sabe de nada. E a questão também de dentro do curso da física, quando a gente vai dar física ou matemática em escolas estaduais, escolas particulares, de alunos que tiram mesmo para testar, gente, resolva essa questão aí, né? Questões que às vezes a gente precisa de um tempo, não é numa sala de aula que a gente vai resolver a questão e vai dar certo, né? E
E isso recai sobre o professor, né? Tem que estar sendo provado, né? Assim. O Principalmente quando é tempo mulher. todo. Principalmente quando é mulher. Bom, Sim. Marcelo, assim, eu queria. Tu falou muito sobre a questão dessa ligação entre os dois, mas de onde foi que surgiu exatamente esse interesse pela física e pela letras, né? Da onde surgiu? Quem surgiu primeiro, na verdade, até? Eu não tinha, eu não tinha poder aquisitivo para escolher uma faculdade, né? Então, a minha, na cidade onde eu morava, em São Paulo, em São Bernardo, tinha um curso chamado Objetivo. E aí, eu trabalhava de manhã e fazia esse cursinho à tarde. E nesse cursinho, se você fizesse redações durante todo o ano, sem faltar um simulado, no final do ano você recebia, você podia participar de um sorteio. E o sorteio era de alguma graduação dentro do objetivo. E aí eu fui sorteada, graças a Deus, para escolher ou pedagogia ou letras. E aí eu escolhi letras, porque já gostava do inglês e tal, e fui fazer letras em português. Aí eu venho para o Ceará, parei, né, me formei, comecei a trabalhar de telemarketing e vim embora para o Ceará. Chegando aqui, eu, eu engravidei da minha filha, né? E aí eu tive depressão pós-parto. E eu fiquei muito ruim mesmo, assim, eu não queria sair de casa, muita coisa na cabeça, o tempo todo com a Yasmin, me apeguei muito a ela, me apeguei muito ao meu filho, e me afastei pelo INSS. E aí, passou uns 4 anos afastado pelo INSS, eles disseram assim, Marcele, você pode se aposentar, porque a gente não tá vendo melhora. E eles acompanhavam mesmo, que o processo era muito duro, né? E aí você pode se aposentar. Só que você não pode mais trabalhar, você vai ter que vir aqui a cada 2 anos para a gente ver como tá, você vai ser, tipo, vai haver uma fiscalização, a gente sempre vai estar olhando para saber se você está trabalhando, se você pode perder. E aí eu olhei para a Yasmin e eu pensei, meu Deus, a minha filha vai ver a mãe dela, na época eu tinha 28 anos. A mãe dela dentro de casa, aposentada, sem poder trabalhar. E aí, como é que eu vou dar as coisas para minha filha, né? Como é que e eu sempre pensei muito assim, como faltou muita coisa para mim, eu sempre ficava pensando se faltar para ela. E aí pro Leonardo também, né? Mas a gente, quando a Yasmin nasceu, quando eu descobri que a Yasmin era mulher, na gravidez, eu chorei, porque eu sabia que o mundo não é fácil para mulher, né? E aí eu pensei, não, vou ter que facilitar o máximo para ela. E eu fui para a faculdade, fiquei sabendo do Acaraú e fiquei sabendo desse curso de física, que as vagas, sobravam vagas, né, para esse curso. Eu vou fazer o vestibular. Aí fiz o vestibular dentro da instituição mesmo, passei em física. O da estrutura ali, pensando na matemática, que deve ser só matemática, porque enfim, né, isso que eu vi no ensino médio, para tentar uma outra graduação no Enem, porque eu estava muito tempo sem estudar. E aí eu passei a primeira vez, passei em tudo. Cálculo 1, física 1. Aí eu falei assim, olha, o negócio é bom. E quando eu estava para sair, eu falei com o professor que eu estava decidindo, o Henrique, inclusive, e eu tirei, não, aí eu tirei 0 numa das provas. Eu falei, olha, realmente não dá para mim, e eu vou sair uma bolsa do PIBIC. Te dou uma bolsa de PIBIC, você vai ganhar R$ 400 na época, e você vai escrever. Você vai escrever, eu quero que você escreva artigos, quero que você publique. E aí eu fiz um artigo sobre The Big Bang, aquela minissérie, Sim, sim. ensinando através do The Big Bang. Então eu ia para as escolas, colocava o Sheldon fazer a piada com a Penny e ninguém achava graça. Aí depois eu ia lá e explicava o conceito para os alunos e colocava o episódio de novo e eles Aí achavam a ficava graça. Eles graça conseguiam. entender. Legal. Pronto. Aí, e quando eles viam aquele episódio do Sheldon contando em uma tarde de domingo de 1900 e pouco, eles achavam graça porque eles viam que a Penny era rotulada ali como burra, mas que muitas coisas que ela era rotulada como burra, eles também
se viu nessa coisa da física. E aí, depois disso, eu comecei a dar aula no estado, comecei a dar aula no município, e fui tomando gosto, pedi para sair do INSS, e falei, não, agora é minha vida é dar aula, e desde então não parei de dar aula. Aí foi assim, sabe, eu digo que eu não escolhi nada da educação, tudo assim, quando eu fui ver, eu já estava dentro, sabe? E não me arrependo, assim, amo estudar, doutorado às vezes faz a gente chorar um pouco, mas quando você vê, assim, né, os olhinhos, eles, tinha só isso? Sim, é só isso. Aí eu fico, meu Deus, eu sou muito boa, porque eles estão achando que é só isso mesmo, né? Mas é Nossa, isso. sim. Você ensina alguma coisa, eles ficam, só isso, aí eu, vai, faz, é só isso aí que tem que fazer agora mesmo. Muito bom. Hum. Se eu demorei 3 anos para aprender isso, você não tinha encontrado a pessoa certa. Prefere dar aula de gramática ou de física? Ai, que pergunta. Eu tive experiências muito boas com a física. Olhar assim, é, eu tive experiências muito boas, mas eu gosto muito do português. Eu gosto de ensinar, na verdade, sabe? Não sei, assim, não sei escolher. Não sei, mas eu gosto de dar aula de português, gosto dessa área de letras, mas a grande pesquisadora vem das exatas, sabe? Eu estou sempre envolvida, assim, então não tem como, assim, eu não solto a mão das exatas, assim. De Se vez em quando une, eu né, as duas vou lá, coisas. flerto com português. Isso, eu estou sempre flertando ali com outras áreas, mas ela sabe que no final a gente sempre está junto, assim. Eu Impressionante. acho isso ótimo, porque às vezes os alunos também, as matérias são tão separadas, né, que eles acham que tem que se dedicar a uma coisa de uma única forma, e às vezes não percebem que tá tudo unido. Vai precisar de uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma hora ou outra, né? Sim. E o Enem é isso, né? Sim. Eles estão utilizando muito essa questão da intertextualidade, né? De trazendo textos de outras áreas para dentro, para mostrar para eles que é tudo uma coisa só, né? Sim, exatamente. Marcele, além das minhas perguntinhas, tem também as perguntas da nossa caixinha do Instagram, que teve pessoas que também fizeram perguntas para você. E aí eu também gostaria de fazer essas perguntas, né? Né, Rafael? A caixinha de perguntas? Tá ali? Ah, tá. Não, porque a caixinha tá aqui comigo, na verdade. Eu que não vi. Porque a gente sempre faz isso, a gente bota uma caixinha de perguntas pra ter outras pessoas que vão querer, né? Provavelmente saber alguma coisa de você e tal. Ó, teve uma que perguntou assim: qual foi o maior desafio que você encontrou na área de letras e física? De física, a questão da representatividade. Eu sentia que não era um ambiente que eu era aceita. Eu me sentia muito deslocada. E me cansava muito ter que provar o tempo todo que eu merecia estar naquele lugar. De letras, a formação é muito pesada, a formação de letras. São leituras exaustivas, né? E engraçado que a maioria, a maioria das teorias da letras, elas foram criadas por físicos e matemáticos. Então, às vezes, eles trazem conceitos assim, de dentro da física para letras, e aí faz uma bagunça tão grande. Porque eles tinham esse cuidado também de entender, eles queriam entender a linguagem, né? A linguística, para poder aplicar na física. Então, eu tinha grande dificuldade de letras também, essa questão de me manter num processo de formação, de um bom processo de formação, né? E a física, essa questão da representatividade mesmo, de saber que se eu voltar para dar aula de física, eu vou ter que estar o tempo todo buscando esse lugar. Sim, é isso aí realmente é extremamente exaustivo. Compreendo totalmente. Ó, olha só, além das que você já tem, olha essa pergunta. Pretende fazer outro curso além de letras e física? Sim, eu quero fazer filosofia. Quer fazer filosofia? Quero fazer filosofia. Porque os grandes autores, tanto da física quanto da letra, são filósofos.
né? Então, acho que tudo começa pela filosofia, né? Sim, é o berço de E eu, tudo, né, na verdade. quando eu for aposentada, deixar registrado aqui quando eu for aposentada. Agora, nem pensar. Momento é terminar o doutorado, né? O doutorado tá sugando todas as tuas forças, né, agora. Nossa, cara, felizmente. Aqui tá perguntando também se é assim, você tá fazendo doutorado na parte de letras, né? Isso, Na parte linguística. física, você foi só até a formação da faculdade, terminou. Eu fiz o mestrado. Só que todas as pesquisas que eu faço, né, ou todos os trabalhos que eu faço estão na área das exatas. Então, eu estudo essa questão dessa representatividade da mulher, da formação do professor de física, né? Então, a pesquisa está sempre voltada para a área das exatas. Eu vou utilizar a análise do discurso, que é uma linha da linguística, para explicar o processo de formação da área das exatas. Então, estou sempre trazendo alguma coisa para ajudar nesse processo das exatas. Bom, tem uma pergunta aqui que era pra contextualizar, né? A pergunta é se você pretende fazer doutorado de física. Sim, acredita? Eu já falei que eu terminar esse de linguística, eu quero fazer o de educação, ou eu vou fazer de ensino da física. Caramba, Eu vai ser quero. doutora em letras e doutora em física. Amiga, olha, eu vou humilhar. Eu, Não, eu eu já fui gostei, eu humilhada, eu vou adorei. humilhar. Eu vou. Eu vou voltar para o podcast de vocês. Agora eu vou fazer como doutorando da física. Ai, perfeito. Não, tá aí, gente, tá registrado, tá? Estamos fazendo aqui com uma pessoa que ela está concluindo o doutorado dela de linguística e numa próxima vez ela voltará aqui com este doutorado e estará doutorando em física. Perfeito. Exatamente. Daqui a 3 anos eu mando mensagem. Gente, eu terminei o de linguística, defendi semana passada e entrei no de física. Vocês querem fazer Ah, vai entrevista ser uma agora? das melhores notícias que a gente vai receber, porque é inspirador, sabe? É, Às vezes a gente entra aqui é nos sim. cursos e fica, meu Deus, eu vou me formar, será possível? Aí quando pensa que não, a gente vê pessoas que estão fazendo doutorado já. Se informe, passa e chora e grita e dá tudo certo. Ó, aqui também tem uma pergunta assim: você já lecionou em escolas públicas e privadas? São realidades muito diferentes? A gente sabe que sim, mas a gente gostaria de ver pelo seu olhar. Sim, sim, são realidades diferentes. A estrutura, o que eu posso aplicar, o que eu posso cobrar. Na escola pública, a gente está sempre com aquela preocupação de nivelar o aluno, e isso prejudica bons alunos que a gente sabe que a gente pode cobrar mais e eles acabam sendo prejudicados por causa disso. E, por exemplo, esse aprofundamento da matemática que a rede estadual criou é um aprofundamento legal, mas a gente sabe que quando ele vai para a sala de aula, a gente tem que estar o tempo todo voltando, o que prejudica outros colegas que a gente sabe que teriam capacidade, assim, da gente cobrar muito Sim. mais chegarem, né? Então, além da realidade estrutural, que ela é muito grande, é complicado. Na escola que eu estudo, que eu dou aula em Sobral, eles têm um programa muito legal que é de bolsas. Então, à noite, eles fazem as escolhas, eles vão em profissionais, fazem as escolhas de alunos que eles veem que querem, né? E que tem a intenção de fazer um curso, chama esses alunos para a noite para vir para a nossa escola e os professores dão aula para esses alunos, aulões, né? E eu dando aula de redação e tal, explicando, e aí eu sentei uma hora depois para eles fazerem redação e perguntei assim: vocês estão gostando daqui? Aí ele tinha muito diferente. Aí eu, por quê? Porque vocês aqui, vocês dão aula com vontade, vocês ficam o tempo todo em pé e falando e com vontade explicando. Lá eles já chegam cansados. Aí eu até falei, mas é até injusto a comparação, porque a burocracia do colégio estadual é muito É grande em cima muito do grande. professor, né? Se ele é um diretor de turma, então aí já era, né? A burocracia, ela afoga esse professor, né? Então, uma escola particular, por exemplo, quando eu entrei lá, eu não preciso de colocar nota no sistema, eu não preciso de corrigir prova, eu não preciso de aplicar prova. Eu só vou, dou a minha aula e o aluno passa a atividade para casa. E aí, até a atividade para casa, tem monitores que olham se eles fazem ou não para entrar em contato com os pais. Eu não tenho que me preocupar com nada dessas burocracias. Eu só tenho que me preocupar em dar uma boa aula, né? E a gente sabe que isso dentro do Estado não é uma realidade. Porque apesar de terem só, acho que são 13 aulas de planejamento,
Então, na Deu para pública ouvir? Então, na pública é muito mais burocracia pro professor, né? Com certeza, porque ele tem que provar tudo que ele está fazendo, né? Já lá onde eu estou trabalhando na particular, por exemplo, é câmera em todas as salas, então eles sabem exatamente o que eu estou O que você tá fazendo. fazendo? Né? Sim. Eles não precisam de ter nada burocrático, nenhum papel provando. Eles podem puxar lá e ver o que eu estou fazendo. Então, eu não gosto de falar assim, porque quando a gente fala assim, a diferença é gritante, já vem logo para o professor, né? Ah, mas é porque o professor que não dá aula direito. Não, é estrutura. É muito ruim você dar aula num colégio que você não tem Sim. estrutura, que o aluno chega com fome, que o aluno está com problema em casa. Claro que tem esses problemas na escola particular, Mas não mas é na mesma são. dimensão que Mas a pública. nem na mesma proporção, né? Eu acho que é complicado. Às vezes é desumano você cobrar de um aluno. Uma vez eu fui falar com um aluno, estava aula no estado, eu falei assim, rapaz, toda aula, e eu faço drama, sou aquela professora dramática, assim, que faço drama mesmo. Rapaz, toda aula tu assiste, chega aqui, você fica dormindo, os outros passam, ficam falando, ai, a aula da Marcela é chata. Aí ele disse, tia, me desculpe, mas é porque você dá a primeira aula? Agora eu vou ter que escolher a aula que eu dou para o senhor não dormir. Aí ele, eu acordo 4 horas da manhã, tem que alimentar todos os bois lá do meu patrão para poder vir para cá, eu tô morto de cansada, tia, com fome. Aí eu, hum. E aí? Como que eu vou fazer? A gente recebe um monte de Né? tapas desse, né? E as pessoas às vezes não entendem, né? Que o trabalho da gente não é só chegar na sala, bota Sim, na lousa, senta e pronto, tá aí. Não é isso. não tem, sabe? Não. E o que eu posso fazer para facilitar, eu faço. Esses dias, lá na escola particular, tinha uma outra escola particular que eu dou aula, que os livros, ela não utiliza mais os livros de uma determinada plataforma e ela deixou lá para dar para os outros. E nessa escola que eu estou dando aula, a outra escola, eles utilizam esses livros que a outra escola estava querendo jogar fora. Aí eu conversei com o diretor e falei assim, eu posso levar esses livros para os bolsistas lá da outra escola, porque eles não têm direito de dinheiro para comprar o material, já que são bolsistas de material é R$ 4.000. Sim. Marcelo, leve tudo. Olha, eu enchi um carro e levei. Aí o supervisor da outra escola pegou e falou assim, Marcele, o dono da escola mandou perguntar o que que você está fazendo. Aí eu falei assim, olha, aí você vai entender, espere. Eu estou tal qual Peter Pan, que roubava dos pobres, não, que roubava dos ricos para dar para os pobres. Ele, Marcelo, pelo amor de Deus, é Robin Robin Hood. Hood. Aí pronto, pegou a professora Peter Pan, eu. Mas eu dei. Peter Pan, Robin Hood, eu dei. E aí, é isso, às vezes facilitar, você mostrar que você. E os seus colegas verem isso, também é uma forma de incentivá-los, sabe? Sim. Mas também tem colegas que acham que é só pra gente Pronto, já ia tá querendo falar. mostrar. Ou eles vão ver que você tá se achando, ou eles vão realmente se incentivar, né? Meio ou outro. Hoje, vários recadinhos fofos. Aí um dos meus colegas falou assim, Marcelo, cuidado, que aluno é muito falso. Mas tá no mesmo nível do professor, então eu tô tranquila. Sim, Porque, né, sim. Inclusive a bagunça e a conversa também estão no mesmo nível. é impressionante quando a gente senta na mesa. Eu sento aqui na mesa do doutorado, eu viro a aluna, eu mexo no celular, eu não presto atenção. É isso, né? Eu vou A cortar gente essa fala. parte, tá? Essa parte do podcast vai ser cortada. Sim, sim, Sandra, mentira. Eu sempre assisto todas as aulas. Bom, Marcelo, a gente tem aqui a última pergunta da caixinha. Que é, na verdade, é quase uma reflexão. Escolha apenas uma das opções. A matemática foi uma descoberta ou uma invenção humana? Meu Deus, É a nossa última que pergunta da caixinha, coisa. pra fechar assim. Aí eu vou falar, gente, eu vou pensar quando eu vier falar para vocês de doutorado de física. Daqui 3 anos, quando eu for fazer meu doutorado de física, eu respondo pra vocês. Peraí, eu tô pensando. Ela foi o quê? Uma Ó, se ela foi uma descoberta. descoberta ou se ela foi uma invenção humana. Ela bebendo água pra pegar o tempo enquanto ela pensa. Eu acho que ela foi uma invenção, Você acha que ela foi uma não? invenção? Justifique sua resposta. Não tem justificativa. Não trabalho com justificativa. Ó, pois então você que é professora de gramática e português, no dia que um aluno diz assim, ai tia, não posso justificar, ele vai falar isso daí, não tem justificativa. Não pode me usar como exemplo. Deixa eu ver, justificar. Eu acho que a humanidade ela criou diversos mecanismos para tentar interpretar e mostrar o mundo que ela vive.
Então, a matemática é uma criação, né? Porque a gente, através dela, a gente descobriu distância, a gente descobriu formas de quantificar o tempo, a gente descobriu formas de qualificar as coisas, de quantificar as coisas. E se não fosse alguém criando elementos, sinais, gráficos, grafias para isso, da mesma forma as letras. Antes a gente tinha os desenhos, que eram formas de dizer que eu passei por ali. Sim. E hoje a gente tem as palavras, né? Que todo dia elas mudam de significados. E eu acho que a matemática, o bom dela é que ela é Difícil de mudar, né? Não necessariamente vai mudar. pra... Mas é isso. Eu acho que a humanidade criou ela, e a física utilizou ela como um braço Sim. para. Agora, se você me perguntar se a física é uma criação humana ou ela Uma é uma descoberta. descoberta, né? Não, acho que fica mais claro que é É isso. uma descoberta, né? Sim, a matemática não. A matemática é uma ferramenta utilizada para Sim. ajudar nessas outras. Eles ficam com ódio disso, mas se não fosse ela A também, gente pode fazer, estávamos. né? É, amiga, o nosso jeitinho de usá-la. Ah, perfeito. Bom, Marcele, a gente tá aqui num processo já de encerrando, apesar de estar muito bom conversar sobre ciência, mulher e letras e tudo misturado. Mas, assim, pra encerrar, a gente gostaria de sugestões de próximos convidados vindo de você. Hum, eu vou convidar uma pessoa que vai ajudar. Eu acho que ela vai ser uma grande inspiradora. Alguém me indicou em falar nisso? Sim, sim, mas a gente não divulga nomes. Mas sim. Ah, tá. Eu assistindo todos os podcasts, eu falei quem me indicou. É, eu vou indicar uma pessoa que é maravilhosa e ela fala da física como ela vê a física, o jeito, inclusive ela me salvou de várias vezes de desistir de fazer a física, que eu não desisti por causa dela, inclusive eu tenho o nome dela em todos os meus TCC e TCC, tese, tudo tem o nome dele no caso. E a forma com que ele me fez enxergar a física foi o que me tornou a mulher de exatas que eu sou hoje. Sabe, a forma com que ele viu que não era batendo de frente, era lado a lado que o negócio tinha que ser construído, me fez querer me dedicar a essa formação do jeito que eu sou hoje, porque eu quero que mais pessoas sejam assim e pensem como ele. Então, eu vou indicar para vocês o Gerson Rodrigues. Ele fez mestrado em ensino de física. Ele vive criando materiais para auxiliar. Ele criou um Uno utilizando os planetas para explicar para os alunos Uau, que como é que é. interessante. Ele utiliza jogos, ele contextualiza. O primeiro dia de aula dele, ele começa explicando o que é a física, quais são os autores. Ele fala de mulheres na aula dele. E ele levou várias meninas, estimulou várias meninas a participarem de foguete, de participar da aula de física, meninas que vão para o laboratório e querem aprender sobre experimentos. Então, assim, ele é uma pessoa que todo mundo deveria conhecer. Então, eu Vai indicar indicaria ele. ele. Ah, perfeito. Inclusive, você falou que assiste os Sim, episódios aí do podcast. Assista o da Mazé. Você vai gostar da Mazé Galvão. Você vai adorar. vou assistir, com certeza. Ó, a gente também queria de você, sabe, indicações de livros, filmes, séries que conseguem trazer tanto a parte da letras como a parte da física, e acho que principalmente a parte da representação das mulheres, que foi o que a gente também bateu muito aqui nesse episódio. Eu sou péssima de nomes, de, de, de lembrar nomes de livros. Eu leio muita coisa, mas eu esqueço. Eu indicaria qual o problema das mulheres. É um livro bem curtinho, Uhum. ele é ótimo. Eu indicaria o Laboratório de Pandora. Ele tem PDF, né? Ele é muito bom, ele fala sobre a questão das mulheres na física. Tchau, professor.
Eu indicaria, deixa eu ver um outro livro, que eu li tantos livros. Hum, deixa eu ver um livro que pode ter me ajudado. Qual o problema das mulheres? Laboratório de Inclusive, eu não Pandora, conheço nenhum desses aí. Eu vou atrás, tá? Depois dessas indicações, porque eu não conheço nenhuma dessas. que é maravilhoso. E deixa eu ver. Acho que só. Se eu tiver mais, eu mando para você depois, Se você você divulga tiver aí para ideia seus. depois, você pode mandar pra gente, que a gente coloca quando vai divulgar o episódio todas as indicações. E filmes, tem aquele que é da. Ai, eu sou péssima, mas eu vou lembrar o nome. Que é das matemáticas das negras, que. Ah, Esqueci o nome. eu sei qual Lembra o é. nome? Meu Deus, eu sei qual é. Lívia, como é o nome daquele filme que a gente falou das matemáticas das físicas, que são astronautas? Estrelas Além do Tempo. E esse Estrelas Além do Tempo é maravilhoso, né? E também eu indicaria o próprio The Big Bang. Eu acho que ali ele fala de estereótipo, eu acho que quando a Anne entra, ela mostra mesmo que ela rompe, né? Ela faz o Sheldon pensar. São episódios, às vezes, de 20 minutos que levantam questionamentos incríveis, né? E eu também indicaria para vocês lerem os artigos que ela faz, que ela é minha ex-orientadora. É a Carolina Rodrigues. Ela é maravilhosa. Ela fala da mulher também na ciência, não só na ciência, ela é uma professora de física que se dedica a dar aula de didática, e também ela é maravilhosa. E a Sandra, que é a minha orientadora agora, que ela tem um livro chamado Narrativa de Vida, um método, e ela fala da importância de nós validarmos as nossas experiências. Então, assim, depois dela, eu entendi que as minhas experiências são um grande exemplo que eu deixo para o mundo, tanto para a área das exatas quanto para a área da linguística, né? E eu acho que o principal que a gente deve pensar, assim, né, é que eu acho que a nossa grande inspiração, né, a gente deve deixar o nosso ser mesmo menos egoísta e tentar parar de querer ser mais do que educação, sabe? Uhum. Menos nome e mais ação, né? Eu acho que é isso. Você É falou isso. que não lembrava, deu ótimas indicações aí. Tem mais livros, amiga. Eu esqueci, mas eu vou te lembrar quando Não, acabar mas o foi livro. ótimo, foi ótimo. Bom, Marcele, a gente tá encerrando o nosso episódio hoje, tá? Foi ótimo. Bom, Foi exatamente, extremamente ótimo, na verdade. Eu sempre gosto também, igual como você falou, de conversar de ciência, de mulher, de educação. Eu acho perfeito também, né? E só nos resta agradecer. Até porque hoje é seu ai, aniversário, né? E aí, que eu 19 anos, impressionante como eu consegui essa carreira. Eu sou prima do Sheldon. Sabe? não, o aniversário sendo seu e você presenteando a gente, né, aqui. Mas fazendo o que eu mais gosto, que é falar disso. Foi um presentão mesmo estar com vocês aqui. Espero poder participar mais vezes, depois que eu passar nesse doutorado da física, agora que eu vou Não, com fazer. certeza. Daqui 3 anos, viu? A gente vai estar esperando. Daqui 3 anos você fazer o seu doutorado da E física, viu? com certeza, amiga. Pois, Marcele, muito obrigada, viu, por compartilhar com a gente essa experiência, seu conhecimento. Obrigada por participar. Espero que você tenha gostado, né? Adorei. Que você goste do nosso projeto, porque também é um projeto que a gente. É só porque a gente gosta mesmo. A gente faz porque a gente gosta e acha importante. Né? A gente não tem nenhum retorno financeiro Claro. além disso. É só porque a gente acha importante ter toda. Espalhar isso, né? A ciência, a educação, a representatividade. Tudo isso. Pois muito obrigada, Marcele. Aí, Ana, eu vou falar com você, não sei se você pode cortar, porque eu tenho um pessoal de Horizonte que me chamou para fazer um trabalho lá sobre um grupo de mulheres, né? Eles querem lá, a professora professora dá aula no mestrado de lá e dá aula para o pessoal da física. Aí eu vou indicar o nome de vocês para ver se tem alguma parceria, porque como ela é professora, pode ser que ela Nossa, ajude em algum seria recurso para você, perfeito. Perfeito, tá bom? perfeito. Mas eu vou conversar com ela bem direitinho, ver como fica.
E vou falar com ela sobre essa parceria. A gente tenta montar um projeto aí para vocês serem beneficiados de alguma forma. Pra ajudar. Nossa, ei, a gente agradeceria muito, Marcele, se você fizesse isso. Muito obrigada, Tá viu? certo. Bom, Marcele, muito Nada. obrigada. Gente, esse foi, tá, o episódio com a Marcele. E bom, termina esse episódio como? Um café com uma boa conversa é ótimo, mas um café com física e letras é muito melhor. Muito obrigada, Marcele.